Os Estados Unidos, um dos países mais citados e comentados no mundo inteiro, devido à sua grande política e grande economia, ao longo de várias e várias décadas e séculos, que possui uma diversidade inteiramente bem grande e que possui um controle total de diversos estados em si, que são destaque no mundo inteiro devido à sua toda produtividade e criatividade em relação a toda essa política que tem no país americano. Os Estados Unidos cada vez mais vem sendo destaque imenso, principalmente por conta das presidências que a cada 4 em 4 anos sempre vem colocando em si todo o seu contemporâneo com base com cada presidente que controla em si um dos países mais incríveis do mundo. Afinal de contas, quem não quer ter o sonho de ser presidente de uma das grandes economias e um dos países mais gigantes do mundo inteiro? Ao todo, cerca de 47 presidentes dos Estados Unidos tiveram a oportunidade de comandar o país durante essa jornada aí, que em 2029, que será então o próximo mandato, completará-se 240 anos de existência. E nesse vídeo a gente vai ver todos os presidentes dos Estados Unidos desde 1789 até 2029, que é quando termina o mandato do Donald Trump. Então, se preparem para o vídeo, porque vai ser um vídeo muito longo, vai ser difícil aqui de explicar cada um dos presidentes dos Estados Unidos. Inclusive a produção deixou claro aqui para mim que eu só tenho apenas 1 minuto para cada presidente dos Estados Unidos para poder falar. Então vou ser o mais breve possível, falar aqui a respeito sobre todos os 47 presidentes que já passaram nos Estados Unidos pela presidência. Então bora começar, sem mais enrolações. Eu sou Anthony Dias, você é muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga, ao canal Gatosos Curiosos. Vamos falar então do primeiro presidente dos Estados Unidos, que foi George Washington. Logo 12 anos depois da independência dos Estados Unidos, em 1776, começava em 1788 a eleição dos Estados Unidos. A primeira eleição dos Estados Unidos que elegeu George Washington como primeiro presidente da história dos Estados Unidos, junto ao seu vice John Adams naquela época. George Washington então ficou de 1789 até 1797. Então, ou seja, o George Washington teve 2 mandatos, que primeiramente um foi em 1788 quando foi eleito e depois em 1792 e foi eleito sem partido. Naquela época ainda estavam fazendo a formalização dos partidos para os Estados Unidos. Então, o vice do George Washington, que era o John Adams, logo foi o segundo presidente eleito dos Estados Unidos, e assumiu o cargo em 1797 até 1801 no Partido Federalista, com o seu vice sendo o Thomas Jefferson. E falando no Thomas Jefferson, ele é o nosso terceiro presidente dos Estados Unidos. Em 1801 assumiu o mandato e logo em seguida foi reeleito para mais 4 anos, ou seja, ficou entre 1801 e 1809 na presidência dos Estados Unidos, onde teve 2 vices diferentes, o Aaron Burr, que ficou com ele até 1804, e o George Clinton, que também ficou com ele até o fim do mandato. Vamos para o 4º presidente, que foi o James Madison, que ficou entre 1809 e 1817. Foi reeleito então para presidente dos Estados Unidos e teve 2 vices também. E ele teve 2 vices, o George Clinton, que juntamente com o Thomas Jefferson já foi logo de cara ser o vice do Thomas Madison, que ficou até 1812, e o Elbridge Gerard, que ficou até o fim de 1814 como vice
do Madison. Partindo de um James, vamos para outro James, o James Monroe, que foi presidente dos Estados Unidos entre 1817 e 1825, sendo o quinto presidente dos Estados Unidos. E esses últimos três que eu acabei de falar, todos são do Partido Democrata Republicano. Hoje já é um partido que não existe mais lá nos Estados Unidos. E o Monroe teve aí como seu vice o Daniel Tompkins durante o período do seu mandato. E vamos agora para o nosso próximo presidente, que é o filho do John Adams, que inclusive já falamos aqui nesse vídeo, que é o John Quincy Adams, que ficou na presidência dos Estados Unidos entre 1825 a 1829, onde ele também estava no Partido Democrata Republicano. Logo depois o partido foi extinto e aí criou-se um novo partido, que era o Partido Nacional. No caso, o Nacional Republicano, para ser chamado. Enquanto o seu vice ficou sendo aí o John Kynor. Falaremos agora sobre o Andrew Jackson, que aí sim começa essa era moderna entre os partidos republicano e democrata. Já iniciando logo de cara com o democrata, que é o partido dele, onde Jackson ficou entre 1829 até 1837, onde o seu vice acabou sendo John Calhoun também, até o finzinho de 1832, e logo em seguida veio Martin Van Buren, que ficou aí até o fim do seu mandato logo em seguida. E o Martin Van Buren já é o próximo presidente dos Estados Unidos em seguida, onde ficou de 1837 a 1841, também pelo Partido Democrata, onde seu vice foi aí um chamado de Richard Johnson. Vamos agora para William Henry Harrison, onde ele foi o presidente com o menor mandato da história dos Estados Unidos. Ele foi eleito em 1941, no caso foi para presidente em 1941, mas ficou apenas um mês, por causa que se desenvolveu uma grave pneumonia, que acabou infelizmente se agravando muito mais, e acabou sendo morto apenas um mês depois de comandar os Estados Unidos. E com isso, no seu lugar, o seu vice, que era o John Tyler, assumiu aí a presidência dos Estados Unidos até 1845, ambos pelo partido Whig. E logo depois, John Tyler acabou ficando sem partido nos anos finais do seu mandato. E vamos para mais um democrata, que é o James Polk, que ficou entre 1845 a 1849, juntamente ao seu vice, George Dallas. Mais um presidente dos Estados Unidos, então, que fez um partido curto, que foi Zachary Taylor. Ele morreu de uma gastroenterite um ano depois de ter sido eleito presidente dos Estados Unidos. Ficou de 1949 a 1950. E logo seu vice, o Millard Fillmore, teve que assumir todo o mandato, de 1950 a 1953, também pelo partido Whig, que hoje também já não existe mais lá nos Estados Unidos. Mais um presidente democrata. Vamos falar agora de Franklin Pierce, que ficou entre 1953 a 1957 na presidência dos Estados Unidos, onde seu vice era o William King, que ficou aí poucos dias diretamente junto ao presidente, como vice. Então bora agora falar do James Buchanan, que ficou de 1957 a 1961 na presidência dos Estados Unidos, também sendo mais um democrata. E o seu vice foi o John Breckinridge. E aqui, para o nosso 16º presidente dos Estados Unidos, a gente tem o nosso primeiro republicano, eleito republicano, que foi Abraham Lincoln, que governou os Estados Unidos entre 1861 e 1865, onde além do Partido Republicano esteve também o Partido
União Nacional, juntamente com 2 vices ao longo do seu mandato, que eram Hannibal Hamlin e o Andrew Jackson. E logo o 17º presidente dos Estados Unidos é justamente o Andrew Jackson, que ficou entre 1865 a 1869. Primeiramente pelo partido União Nacional e depois se elegeu democrata. Onde, inclusive, uma dessas curiosidades bem estranhas é que ele não teve vice, né? Nenhuma pessoa quis assumir vice aí do 17º presidente dos Estados Unidos. Fala galera, tudo bem com vocês? Anthony Dias aqui, do futuro. Só dizer aqui para vocês uma correção, causa que sim, o Andrew Johnson, ele foi presidente dos Estados Unidos, mas só que ele teve que assumir no lugar aí do Abraham Lincoln, que foi assassinado. Inclusive o Abraham Lincoln foi o primeiro presidente dos Estados Unidos assassinado dentro do seu exercício, dentro do seu cargo. Então ele teve que assumir nessa segunda parte do mandato dele, e aí por conta disso ele acabou ficando sem vice. Então só fazer essa correção aí, tá? E bora voltar pro vídeo. Falaremos então agora do Ulysses Grant, que ficou aí no Partido Republicano, elegendo nos Estados Unidos, elegível, né, nos Estados Unidos, entre 1879 a 1877, onde nesse período também teve 2 vices com ele, o Schuyler Colfax e o Henry Wilson, já no seu segundo mandato, que logo depois decidiu sair, né, nos últimos anos da presidência, como vice-presidente, né, no caso decidiu sair aí da presidência como vice-presidente. Mais um republicano que assumiu os Estados Unidos também no século XIX, que foi o Rutherford Hayes, que ficou na presidência entre 1877 a 1881, onde o seu vice ficou sendo o William Ellery. Vamos agora falar sobre o James Garfield, que também foi outro presidente que ficou pouco tempo no mandato, ficou poucos meses após ser eleito presidente dos Estados Unidos em 1881, também pelo Partido Republicano. Acabou sendo assassinado por uma pessoa que estava carregando um revólver numa estação de trem. Então foi levado para o hospital, né, mas infelizmente ele não resistiu após 2 meses tentando se recuperar. E com isso, seu vice na época, que era o Chester Arthur, ficou aí a cargo do substituir o presidente dos Estados Unidos assassinado, e ficou entre 1881 a 1885 também pelo Partido Republicano. Grover Cleveland, presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, que ficou na presidência entre 1885 a 1889, juntamente com o seu vice, Thomas Hendricks. Porém, o seu vice ficou poucos meses no cargo, onde já nos últimos anos, ainda, né, no período, ainda no começo, acabou ficando aí sem vice-presidente, né, para poder ajudá-lo. Mais um presidente republicano, Benjamin Harrison, que ficou no comando dos Estados Unidos como presidente entre 1889 a 1893, juntamente ao seu vice Levi Morton. E o Grover Cleveland também aparece aqui mais uma vez como o 24º presidente dos Estados Unidos, entre 1893 a 1897, ainda continuando pelo Partido Democrata, junto com seu vice Adlai Stevenson. Vamos para mais um presidente dos Estados Unidos, que é o William McKinley, que ficou entre 1897 a 1901 na presidência dos Estados Unidos, onde teve 2 vice-presidentes, o Garrett Hoover, que ficou até 1899, e o Theodore Roosevelt, que ficou aí até o fim do mandato do presidente.
E logo o Theodore Roosevelt já é aí mais um presidente dos Estados Unidos que ficou entre 1901 a 1909 pelo Partido Republicano, onde no início não teve vice-presidente. Logo em seguida, no segundo mandato, assumiu Charles Fairbanks, como vice-presidente na época. Fala galera, é Tony Dias do Futuro de novo aqui, também para dizer, que eu acabei esquecendo de falar aí no vídeo, que o William McKinley também foi assassinado, no início do segundo mandato, então por isso o Theodore Roosevelt teve que assumir aí a presidência, logo então depois que foi vice, e aí logo em seguida no assassinato do William McKinley. Somente falar isso, então bora voltar pro vídeo aí novamente. Falamos do William McKinley, que estava no Partido Republicano. Vamos falar agora de um outro William que também é do Partido Republicano. William Howard Taft, que ficou na presidência dos Estados Unidos entre 1909 a 1913. E o seu vice acabou sendo James Sherman, que logo acabou não se sustentando muito bem, e aí já na reta final ficou sem vice-presidente. E de 1913 a 1921 está o nosso próximo presidente dos Estados Unidos, que é democrata, Woodrow Wilson, que ficou aí na presidência dos Estados Unidos junto ao Thomas Marshall, aí pelo Partido Democrata. Vamos falar de mais um presidente dos Estados Unidos que teve pouco tempo de mandato, dessa vez pouco mais de 2 anos, que foi o Warren Harding, onde acabou ficando entre 1921 a 1923, onde em 1923 acabou tendo um ataque cardíaco após uma viagem. E com isso Calvin Coolidge ficou aí no seu lugar entre 1923 a 1929 pelo Partido Republicano. E o seu vice, logo após o seu segundo mandato, foi o Charles Dawes. Mais um presidente republicano, dessa vez Herbert Hoover, que ficou entre 1929 a 1933, junto ao seu vice Charles Curtis. Vamos agora para o presidente dos Estados Unidos, que teve o maior mandato, que foi Franklin Roosevelt, que ficou entre 1933 a 1945. E ele ficou esse tempo todo porque, claro, ocorreu a Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos, inclusive, estavam envolvidos nessa guerra. E com isso, ficou aí no cargo durante mais de uma década, comandando os Estados Unidos durante um período bastante caloroso e muito duro, que foi a Segunda Guerra Mundial, onde o seu partido ficou sendo o Partido Democrata. E ele é o único presidente dos Estados Unidos a ter 3 vices no mandato. Pois é, por causa desse tempo todo, ele teve 3 vices aí juntamente com ele. Vamos lá. Que foi o John Nancy Gallagher, o Henry Wallace e o Harry Truman. Inclusive, galera, falar 2 curiosidades bem interessantes, que na verdade esse presidente aí, o Roosevelt, ele teve 4 mandatos, mas só que ele não pôde cobrir o 4º mandato já em 1945, por causa que ele teve uma hemorragia cerebral. E aí então que ele foi para o hospital, acabou não resistindo e teve que passar para o vice-presidente na época, que logo então virou presidente, como vocês já vão ver aí no próximo item. E segundo, que como ocorreu a Segunda Guerra Mundial, infelizmente não teve como colocar outro presidente, então Roosevelt ele teve que ficar no cargo durante o período da Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos estavam envolvidos nesse negócio de comercialização, também na indústria, outras coisas também em relação à parceria com outros países, inclusive mandando tropas militares. Então os Estados Unidos, com o lance da Segunda Guerra Mundial, teve que intervir, e por isso Roosevelt ficou
aí durante todo esse tempo, né, sendo o presidente com maior mandato, né, até então nos Estados Unidos, 4 mandatos num espaço aí de 12 anos. Bora voltar pro vídeo. E o seu terceiro vice, então, como eu acabei de citar, foi presidente dos Estados Unidos entre 1945 a 1953. Logo depois, então, da Segunda Guerra Mundial, Harry Truman assumiu os Estados Unidos pelo Partido Democrata, e o seu vice sendo Albert Barkley. E aí, então, foi o 33º presidente dos Estados Unidos. Pois é, galera, e foi exatamente a partir daí, a partir do Harry Truman, que começou a mudar um pouco da legislação, né, vamos dizer assim, lá dos Estados Unidos, porque antes, sempre uma eleição, né, começava no dia 4 de março, só que aí depois eles alteraram para dia 20 de janeiro, como tá até os dias atuais. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha definido, então, que a partir de então as eleições iriam começar, né, para cada presidente, para cada mandato, sempre no dia 20 de janeiro e não no dia 4 de março. Dwight Eisenhower, 34º presidente dos Estados Unidos, que ficou entre 1953 a 1961 pelo Partido Republicano. E o seu vice acabou sendo o Richard Nixon, 35º presidente dos Estados Unidos, né, mais um que teve pouco tempo de mandato, que foi o John Kennedy. Esse aí é um pouco mais conhecido, que ficou entre 1961 a 1963, e esse pouco tempo foi por conta que ele foi assassinado quando fazia uma visita em Dallas, né, assassinado aí com 2 tiros. E com isso, Lyndon Johnson, né, com os últimos que eu acabei de falar, do Partido Democrata, né, Lyndon Johnson e também o John Kennedy. Lyndon Johnson ficou entre 1963 a 1969, onde seu vice acabou sendo Hubert Humphrey logo no segundo mandato. E o Richard Nixon, que a gente tinha falado aqui rapidamente, né, a respeito sobre ele, é o próximo presidente dos Estados Unidos a aparecer, que ficou entre 1969 a 1974, quando acabou renunciando ao seu cargo, né, devido a algumas dificuldades que estava tendo ali durante o período do seu comando. E teve 2 vices, o Spiro Agnew e o Gerald Ford, que é o próximo presidente a aparecer aqui na lista, que também era do Partido Republicano, assim como o último presidente que falei aqui, ficou entre 1974 a 1977 no cargo. E o seu vice acabou sendo Nelson Rockefeller. E agora sim, né, já entrando para presidentes mais famosos, mais conhecidos, vamos falar de Jimmy Carter, que esteve no Partido Democrata e comandou os Estados Unidos entre 1977 a 1981. E o seu vice acabou sendo Walter Mondale. Entre 1981 e 1989, tivemos o Ronald Reagan sendo presidente dos Estados Unidos, ao lado do seu vice, o George Bush, pelo Partido Republicano. O presidente George Bush, né, que a gente vai falar aqui agora, que no caso é o Bush pai, e agora sim, né, o George Bush, que é o Bush pai, o George Bush pai, que logo em seguida assumiu-se presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, entre 1989 a 1993. E teve o seu vice aí sendo o Dan Quayle. Então, vamos falar agora do Bill Clinton, que ficou aí no cargo entre 1993 a 2001, sendo presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. O seu vice durante os seus 2 mandatos foi o Al Gore. E agora sim temos o George Bush filho, né, que ficou aí na presidência dos Estados Unidos entre 2001 até 2009 pelo Partido Republicano, onde seu vice foi Dick Cheney nos 2 mandatos que teve. E entre 2009 até 2017 tivemos então o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, que foi Barack Obama. E aí então, juntamente ao seu vice, que foi Joe Biden, os 2 aí pelo Partido Democrata.
Então, já finalizamos aqui o vídeo, né, com os últimos 3 presidentes, né, que muita gente já conhece já, né, que a gente está nessa era moderna aí, então, lá da presidência dos Estados Unidos, né, Donald Trump, que ficou entre 2017 até 2021, sendo o 45º presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, e o seu vice sendo Mike Pence. Logo então, entre 2021 a 2025, tivemos aí o Joe Biden, né, que a gente já falou rapidamente aqui, e aí então sendo presidente dos Estados Unidos. Entre 2021 até 2025, como eu falei, com a sua vice sendo a Kamala Harris. E por fim, né, já no último presidente, né, o 47º presidente dos Estados Unidos, que novamente é o presidente Donald Trump, onde já assumiu o mandato, né, em 2025, e se for confirmado aí, né, se der tudo certo no mandato dele, ele vai ficar até 2029, juntamente ao seu vice J.D. Vance. E aqui agora, né, vocês vão ver aqui na tela todas as estatísticas e informações a respeito sobre os presidentes dos Estados Unidos desde então. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, que deu muito trabalho, um vídeo difícil para fazer. A gente teve que fazer muitos cortes, né, para o vídeo ficar excelente, botar várias imagens e tudo mais. Então eu espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha ficado bom pra caramba. Eu vou ficando por aqui. Beijo de arranho a todos vocês, meus amigos, e até mais. Inclusive, meus amigos, antes de eu me despedir, na verdade, falar aqui com todos vocês, por causa que todas as pronúncias que a gente fez, eu tive que fazer aí tudo no improviso, então eu peço desculpas se eu não falei um nome de um presidente ou vice-presidente corretamente, porque de fato é muito difícil de falar nome americano, né? Até mesmo para nossa produção foi extremamente duro para poder pronunciar. Então a gente pede desculpas aí por todo o improviso que a gente teve ao longo do vídeo para poder falar a respeito aí dos nomes dos presidentes e dos vice-presidentes também, tudo certo? E antes da gente se despedir também, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, como até mesmo já foi dito. E a gente não botou todas as configurações, toda a história, né, todos os fatos, todos os quesitos em relação aos presidentes e vice-presidentes. A gente falou mais resumidamente para o vídeo não ficar muito longo. Qualquer coisa a gente deixou na descrição algumas das histórias, inclusive, na história completa de todos os presidentes. Então, se você quiser ver, vai estar na descrição do vídeo, tá bom, meus amigos? Então, espero que vocês tenham curtido, né? Deixe o seu like e se inscreva no canal para novos conteúdos. E além disso, né, eu esqueci de falar também no vídeo, siga o nosso Instagram de curiosidades, né? Que também vai estar lá na descrição. Espero que vocês possam ter gostado do vídeo. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um beijo de arranho a todos vocês. E até o próximo vídeo, meus amigos.